Olá! Nessa aula você vai aprender como adicionar margem em seus elementos. E para isso a gente vai aprender sobre a propriedade margin do CSS. Nessa aula eu tenho aqui um arquivo HTML com dois parágrafos. Cada parágrafo tem uma classe CSS específica, frase 1 e frase 2. E no arquivo CSS eu já coloquei aqui algumas regras bem simples para a gente renderizar isso aqui. Ou seja, duas caixas com cor de fundo, bordas e textos diferentes dentro delas, certo? Então, é isso que está nesse código CSS. Tudo isso aqui você já viu em outras aulas. Não tem nada, nenhuma novidade aí. Vamos começar aqui colocando um seletor frase 1 para pegar a primeira caixa, essa de cima, que eu chamei ela de usei a classe frase 1. E vamos adicionar uma margem à esquerda, ou seja, eu quero que essa caixa aqui fique mais deslocada da esquerda. Tá vendo que ela está muito próxima da borda? Eu quero deslocá-la mais. Então, vou colocar aqui a propriedade margem, traço left, ou seja, a margem da esquerda. Eu vou colocar aqui um tamanho de 200 pixels, certo? Vou recarregar. E olha só, ela deslocou, né, para a direita, porque eu adicionei uma margem à esquerda. Então, esse espaço daqui do iniciozinho aqui até a borda vermelha é o que a gente chama aqui de margem, que eu coloquei 200 pixels, certo? Tá bom, então vamos colocar 0 pixels para deixar ela bem coladinha. E você vê que não ficou colado aqui na margem na margem do documento, né? A gente vê que tem um espaço em branco aqui. Por que não deveria colar? Acontece que o, o nosso documento aqui, vou até inspecionar para você ver, ó, clicar com o botão direito, Inspect, o body, olha, selecionei aqui o corpo do documento, ele tem já uma margem padrão que o próprio navegador coloca. Então, se a gente olhar aqui, ó, User Agent Style Sheet, então o próprio navegador adicionou uma margem de 8 pixels. É uma propriedade margem, ele coloca 8 pixels de margem, né? Então, por isso que a gente está vendo aqui um espacinho aqui e um espaço aqui maior. Você pode até se perguntar, peraí, mas não é 8 pixels? Não deveria estar o mesmo que está aqui do lado esquerdo, está do lado aqui em cima, né, no topo? Sim, sim e não, na verdade. Acontece que esse elemento que a gente colocou aqui, que é o P, ele também tem margem padrão que o próprio navegador já adiciona. Por isso não ficou do mesmo tamanho. Ele adiciona margem, na verdade, não à esquerda e à direita, mas em cima e embaixo ele pode adicionar margem. Então, mas vamos focar aqui na questão do corpo, né, do body. Depois a gente vai ver isso também. Não fica coladinho. O que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode falar que... Opa, o P não, agora é o body. O body aqui, ó. Vou colocar aqui o body nosso, margem 0. Tá? Então eu coloco que eu não quero margem. Eu poderia pôr 0 pixels, posso colocar 0 também, porque 0, independente da unidade de medida, é nada, né? Então margem 0, recarrego. Veja que agora ficou bem colado, né? Então eu tirei aquela margem padrão que o corpo do documento tem adicionado pelo navegador. Então ficou bem colado agora, olha, não tem mais espacinho em branco ali. Mas ainda aqui em cima, aqui ó, entre uma caixa e outra, existe uma margem, tá vendo? Existe uma margem entre uma caixa e outra aqui em cima. É como eu disse, o parágrafo, que é o P, também tem uma margem por padrão que o navegador adiciona. Então agora sim, eu posso colocar aqui, ó, se eu quiser tirar essa margem, né, eu posso colocar aqui ó, a propriedade margem 0. E eu não falei, mas veja que aqui eu tenho margin left, né, que eu especifico uma margem apenas do lado esquerdo. E quando eu coloco margin, isso aqui é um shorthand. Quando eu coloco um valor só, ele distribui essa margem para todos os lados, em cima, do lado direito, embaixo e do lado esquerdo. Então ele usa para todas as margens do elemento, tá? Então é um shorthand esse aqui. Coloquei o 0 no P, né? Eu acabei de colocar no P, ou seja, esse quadro e esse quadro são parágrafos. Veja agora, ficou bem coladinho. Então, só para lembrar aqui agora, ó, se eu tirar o margin do body, está vendo agora? O parágrafo, as caixas não tem mais margem, mas o documento, o corpo do documento tem margem ainda. Então você vê que ele fica aqui com
alguns pixels, a gente viu que é 8, né? Aqui do lado esquerdo, aqui do lado, aqui em cima, tá vendo? Colocando margem 0 no body, ele tira também essa margem e aí a gente consegue colar aqui em cima, tá vendo? Geralmente é muito comum a gente tirar a margem do body, tá? É muito comum, porque geralmente a gente não quer esse espacinho do lado, em cima, às vezes a gente quer colocar um topo aqui em cima, colorido, bem coladinho aqui em cima. Então, normalmente a gente tira isso nas páginas que a gente vai criar, como eu fiz aqui, tá? Mas você pode escolher, depende se você vai querer tirar ou não, depende do que você está fazendo. No nosso projeto a gente vai ter que tirar, no projeto que a gente vai começar ainda, a gente vai ter que tirar, vai ter que definir essa margem zero. Beleza, o que mais que a gente pode fazer aqui? Deixa eu colocar aqui o shorthand margin e vou especificar aqui 10 pixels. Se eu especificar 10 pixels, é só no primeiro parágrafo. Então ele colocou 10 pixels de todos os lados, tá? Do lado direito, obviamente, a gente não está vendo porque não tem nada do lado dele, tá? Mas ele colocou 10 pixels de margem de todos os lados. Você viu aí a diferença entre padding e margin, né? Padding é o espaçamento interno, né? A margem é externo, né? É uma margem. Isso você conseguiu perceber, né? Então, quando eu coloco um valor, ele pega e coloca de todos os lados. Se eu coloco dois valores agora, vou colocar aqui 100 pixels. Aí ele vai colocar, olha, em cima e embaixo 10 pixels, esquerdo, direito 100 pixels. Então veja, aqui o primeiro valor é em cima e embaixo, e o segundo valor é esquerda e direita, tá? Quando eu coloco dois valores. Vou colocar aqui três valores agora. Eu vou colocar aqui 0, 100 e 50 pixels. Então aqui, quando eu coloco quatro valores, ele vai pegar. Esse aqui é o topo, esse aqui é o lado direito, esse valor é do lado inferior, né? Na parte inferior, e aqui do lado esquerdo. Então ele segue o sentido horário, iniciando pela parte superior. Então olha só para lembrar aqui, 10, 0, 150. 10 aqui, 0, a gente nem enxerga, né? O lado direito é 0. 100, a margem inferior, 100. 50, o lado esquerdo, tá? Beleza. Mais uma coisa, a gente pode, então, sobrescrever só uma margem aqui. Por exemplo, margem top é 10, né? Eu vou colocar aqui 200 pixels. Então, só a margem top eu substituí, né? Então, especifiquei aqui. Claro que não teria necessidade, né? Se eu quisesse fazer isso, simplesmente poderia fazer assim, né? Não teria necessidade de ter essa propriedade. Mas só para você entender, eu posso também substituir. Eu vou colocar aqui, ó, uma margem negativa. É permitido colocar uma margem negativa. O que vai acontecer se eu coloco uma margem negativa? Isso mesmo, olha só. Deixo de visualizar uma parte. Ele sai, né, da área visível aqui do documento, tá vendo? Então também é possível colocar uma margem negativa. Eu vou deixar isso aqui comentado para você ter o código, mas eu não vou deixar negativo não. E eu vou colocar agora aqui uma outra regra CSS com o seletor frase 2, que é essa classe aqui, e margem 0. Então, ou seja, nenhuma margem. Ele na verdade não mudou nada, tá? O que mudou ali é porque eu estava negativo, né? Olha só, não muda nada. É porque não mudou nada, porque o P já tem margem 0, né? Então, frase 2. Quando eu tenho aqui, ó, o P tem margem 0, frase 2 tem margem 0, né? Então ficou com 0 mesmo. Mas se eu colocar aqui margem 0, vou colocar aqui 100 pixels antes de fazer o que eu vou fazer. Beleza, deu 100 pixels à esquerda e à direita, né? Então em cima e embaixo está 0, esquerda e direita 100 pixels. Eu posso também escrever aqui alto. Quando eu coloco alto, ele vai automaticamente calcular as margens esquerda e direita e vai deixar a minha caixa centralizada, certo? Então se você quiser centralizar uma caixa, é só você colocar o alto, beleza? Bom, é isso. Lembrando aqui, isso aqui substitui isso aqui, tá? Porque se você pegar essa frase 2 aqui, tem um P, né? Então, essa regra aqui, ela vai pegar esse elemento P
Mas essa regra aqui também vai pegar esse elemento, porque tem a classe frase 2, certo? Então tem duas coisas aqui pegando. Se a gente, vamos inspecionar até para a gente entender melhor. Olha, se a gente inspeciona essa caixa aqui, que é o P, a gente vê que, olha só, deixa eu dar um zoom aqui, estilo CSS, foi o arquivo que eu criei, né? Então tem o P aqui, ó, com margem zero, tá vendo que ele está riscado? Se ele está riscado é porque alguém substituiu ele. E se a gente olhar aqui, olha, o frase 2 é o que substituiu, tá vendo? Frase 2 substituiu aquela propriedade lá. Se eu desabilitar ela aqui, aí você vê que agora ela não está riscada mais, está usando ela. Tá? Isso aqui é só para debugar, né? Lógico que ela é a que vale, essa propriedade aqui é a que está valendo, né? Mas se eu quiser debugar, ver o que está acontecendo, olha, eu tiro. Tá bom? Então, só para você ver que esse aqui é um como funciona o CSS, né? Então, duas regras aplicando para o mesmo elemento, tá? Mas beleza, só para abrir um parênteses aí para você entender o que estava acontecendo, se você ainda não tinha entendido isso. Ok? Então agora eu imagino que você já consiga trabalhar com margem, né? Em inglês margin, e a gente vai usar isso no nosso projeto do curso. A gente está quase pronto para começar o nosso projeto desse curso, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.